Acho que já está. Mas está lá o avisozinho também, a Silvia. Uhum. Tá. Já está. Então, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigada por estarem aqui connosco, não é? Para nós conseguirmos fazer com que esta noite seja especial, seja boa para todos. Eu quero agradecer à Ana o convite e à Rico também. Eu sou psicóloga clínica, trabalho muito com estimulação cognitiva, sobretudo em pessoas com idade mais avançada, e é nessa qualidade, mas sobretudo porque não consigo recusar pedidos da Ana, seja do que for. Ela pede-me, eu ainda não sei o que é, já lhe estou a dizer que sim, portanto, é por isso mesmo é que estou aqui. Estou disponível para todas as questões que possam ter a ver com isto, desde que eu consiga responder. Antes de mais, e antes de continuarmos, é mesmo importante para mim este tema. É tão importante que o estamos a repetir. Nós, a última sessão que fizemos foi a propósito do Dia da Saúde Mental, em março, Ana. Foi esse propósito que nós o fizemos e fizemos também para se perceber que efetivamente a leitura contribui e muito para a qualidade de vida no sentido da saúde mental de qualquer um de nós, independentemente da faixa etária em que estejamos. Depois percebemos, e poderemos falar sobre isso também hoje, que temos sempre que adaptar não só à nossa faixa etária, mas também às nossas condições, à fase de vida que nós estamos a viver, porque nem todas as leituras são ideais a todos os momentos, independentemente dos nossos gostos. E é mesmo muito importante que nós não ganhemos anticorpos, que a leitura não possa ser uma coisa impositiva, a menos que o tenhamos que fazer a nível profissional, mas se for uma opção nossa, então temos mesmo que nos respeitar e perceber se está a ser prazeroso ou não, e se não for, então temos que adaptar a leitura ao momento de vida que estamos a passar. Agora passo a palavra à Ana, por favor, está à vontade. Tens que ligar o micro, Ana. É porque eu estou peço desculpa, isto não se deve fazer, mas eu estou a responder aqui no telemóvel porque estão-me a pedir os links. E eu não estou assim muito acostumada com isto e estou a tentar aceitar aqui a quem está a entrar e Então, estou a se quiseres, tentar entrar. eu vou avançando um bocadinho para te dar Obrigada, esse tempo. obrigada. Está bem, Silvia. Vamos falar então sobre os benefícios da leitura na saúde mental, e eles são vários. Podemos falar de alguns tópicos e eu vou só lançar aqui alguns tópicos para depois vos deixar também à vontade para colocar questões, mas aqueles que são mais prementes e que saltam mais à vista são, e essa área em que eu mais trabalho, são a estimulação cognitiva. A estimulação cognitiva não só como reparação, e é importante perceber isto, mas também como prevenção. A leitura é um excelente, uma atividade que é muito importante, da mesma forma que uma atividade física é importante para o nosso corpo, a leitura é um exercício que é muito importante para a prevenção da nossa deterioração e, portanto, nomeadamente no que diz respeito às doenças neurodegenerativas, e é mesmo muito importante nós, neurodegenerativas, nós trabalharmos nesse sentido. Depois também, e uma vez mais ligado à saúde mental, a redução do stress, a leitura permite-nos isso, daí eu vos estar a dizer que temos que ter atenção às emoções, aos sentimentos que a leitura nos está a provocar. Há leituras muito pesadas. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa sessão, estava a falar um bocadinho com a Ana e estávamos a falar sobre um livro que eu lhe sugeri, que é do Francisco Lima, do filho do ator Pedro Lima. É um livro de poesia e a Ana estava precisamente a comentar que é uma leitura que não pode ser feita todos os dias, porque é uma leitura pesada, tem ali questões muito profundas que fazem com que, se nós o fizermos num dia especialmente frágil,
passa a ser realmente complicado e, portanto, temos que ter atenção àquilo que nós estamos a sentir quando estamos a ler e, uma vez mais, termos realmente a capacidade de adaptar a leitura àquilo que nós também estamos a precisar no momento, senão em vez de ser um redutor de ansiedade e stress, passa a ser precisamente o contrário, não é? É aquilo que nos angustia, aquilo que nos provoca realmente uma dor ou um desconforto que não é aquilo que nós queremos. Depois, obviamente, isto em vários sentidos, não só no sentido mental propriamente dito, mas também no sentido social, profissional, a leitura é um estímulo, não é? É mesmo muito importante que nós o façamos, porque também é uma fonte de conhecimento, é uma forma de nós conseguirmos empatizar, ou seja, conseguirmos, através das experiências que nós lemos nos livros, conseguirmos pôr-nos no lugar do outro e que quando alguém partilha connosco determinadas situações, nós, apesar de não as termos vivido, porque não conseguimos viver todas as situações, mas de alguma forma já temos um conhecimento prévio porque fizemos essa leitura em alguma história, em algum livro que lemos. Isso acontece também, por exemplo, com sítios que nós não conhecemos, países onde nós nunca fomos, mas que já tivemos a oportunidade de ler sobre eles e até de ler aquilo que as pessoas sentiram quando visitaram esses sítios. E é uma forma também de viajarmos sem sairmos do sítio onde nós estamos. Depois, claro que melhora a qualidade do sono e é sempre sugerido quando as pessoas têm algum tipo de dificuldade no sono, porque infelizmente aquilo que está a acontecer atualmente é que as pessoas vão para a cama com os seus aparelhos eletrónicos e têm um estímulo sobretudo a nível de luminosidade, muito intenso, até mesmo à hora de decidirem dormir. E claro que nós não conseguimos carregar no botão do cérebro e desligar automaticamente a leitura, porque requer outro tipo de estímulo, porque requer outro tipo de luz também, permite-nos irmos apercebendo que estamos a ficar mais sonolentos e permite-nos desligar a qualquer momento, salvo aqueles livros que estão a ser tão estimulantes que nós queremos ler o capítulo seguinte, e às vezes, e Ana sabe do que falo, porque também gosta muito de ler, como acredito que todos aqui hoje, os livros que são chamados, que têm os capítulos em gatilho, em que nós acabamos de ler um capítulo e já queremos ler o outro a seguir. Salvo essas exceções, a leitura é algo mais tranquilo, mais calmo e, portanto, também ajuda-nos a descansar, ajuda-nos a ter um sono, sobretudo um sono mais reparador. Depois a questão da frequência, não é? Porque como outro exercício qualquer, e já falei aqui sobre isso, não é preciso que a leitura seja muito complexa. Se fizermos o paralelismo com uma atividade física, a atividade física também não tem que ser todos os dias muito intensa, é importante é que seja frequente, de preferência diária. E a leitura também, quando nos perguntam, então, e devemos ler todos os dias? É preciso lermos todos os dias? Preciso, obrigatório não é, mas é importante que o façamos, não é? Até porque é uma atividade que tem tudo de positivo e se isso melhora a nossa condição mental, a nossa memória, a nossa capacidade de foco, diminui a nossa ansiedade, diminui o nosso stress. Portanto, se nós pegarmos em todas as particularidades que a leitura tem, então por que não? Não é mesmo que não seja muito tempo, não é necessário que seja muito tempo nem com muita complexidade, mas sim, se tivermos essa oportunidade, mesmo que seja uma leitura de cordel, não é, Ana? Mas mesmo que seja uma coisa mais levezinha, mas sim, que o façamos diariamente. Ana, contigo agora. Este estávamos a falar porque a Silvia estava a dar a deixa, porque eu tenho dois livros. Tenho este, No Tempo das Cerejeiras, e tenho um que por acaso me emprestaram, que é assim, e que eu consigo ler quando estou a fazer outra coisa. E eu mesmo a ver televisão, eu tenho que estar a ler. E então este eu consigo estar a ver televisão. E eu comecei a ler ontem quando estava a dar o jogo do Portugal.
Quem me conhece sabe que eu sou doida por futebol, seleção, atenção. E já estava um bocadinho a estressar, e então tive que começar a ler. É óbvio que não me consigo concentrar no outro. E esta leitura é assim mais levezinha e é mais fácil de se conseguir. E, e é bom, e é bom. Agora está a chegar o verão, está tudo muito cansado e assim lê-se e, não, e sinto prazer. Pelo menos rimo. Eles são todos lindos, maravilhosos, não é? E pronto. Sendo que eu também gosto de ler outras coisas. E este aqui eu tenho só que estar é mais concentrada. Lá está. É bom ler. Agora, a minha pergunta vai mais para, como é que é? Ler é o melhor remédio. Livros de autoajuda. Sim ou não? Vai aqui a pergunta. Eu vou-me contradizer um bocadinho, porque há bocadinho eu disse que qualquer leitura era positiva, não é? Não é que seja negativa, acho é que pode ser perigosa, porque penso que na maioria das vezes, haverão sempre exceções, mas na maioria das vezes as pessoas recorrem a livros de autoajuda em momentos muito frágeis das suas vidas. E, portanto, a leitura que é feita não é validada, feita uma interpretação pela própria pessoa, numa altura em que pode haver enviesamentos de interpretação daquilo que está a ser lido, e, portanto, não há um olhar externo, muito menos um olhar profissional, sobre as interpretações que a pessoa faz, não é? Se eu estiver extremamente deprimido e estiver a recorrer a um livro de autoajuda, interpretar aquilo como realmente eu não estou cá a fazer nada, pode ser realmente muito perigoso e até pode não ser isso que está lá escrito, não é? Mas a forma como eu estou, a minha condição mental ou social no momento, pode me levar realmente a ter uma interpretação errada ou menos boa, menos positiva, e isso a mim assusta-me bastante, não é? Porque se nós estivermos a falar de livros de autoajuda em que as pessoas recorram quando estão de alguma forma tranquilas, equilibradas, e isso até é um bocado contrassenso, não é? Porque quando as pessoas estão assim, não faz muito sentido recorrerem a livros de autoajuda. Se as pessoas o fizerem nesse momento e conseguirem realmente retirar alguma coisa que as melhore, que as acrescente, sim, tudo bem, porque não? De resto, a mim parece-me bastante perigoso. Eu posso fazer uma vez mais a comparação com a questão física, não é? E eu perceber que efetivamente não estou nada bem, que estou com uma condição física terrível, que estou a ter dificuldades respiratórias, por exemplo, e comprar um livro de exercícios e desatar a fazer exercícios, não é? Sem ter qualquer tipo de orientação profissional, e aquilo que eu considero que me pode estar a ajudar e que pode melhorar a minha condição, pode fazer precisamente o inverso. E isso eu acho que é muito perigoso. Ana. Já sabes que eu tenho uma maneira de ver os livros de forma diferente, mas sou sincera, os livros de autoajuda ou são recomendados por alguém que saiba, ou se não, assim como estes do Augusto Cury, ele é capaz de ser realmente bom, mas acho que eu só li um dele e nem sei dizer qual é que foi. Mas lá está, eu só perguntei porque, como não faz sentido para mim, não quer dizer que não faça sentido para as outras pessoas. Uh, mas, mas tudo o que ajude, acrescenta. Tudo o que a ler não ajude, se calhar é perigoso. É mais por aí. Mas... Deixa-me só interromper-te a propósito do livro que tu mostraste e que foi um livro que eu sugeri, que é Os 300 Mil Anos de Ansiedade, não é? Que eu considero que seja um livro muito interessante porque, apesar de ter sido escrito por um psiquiatra, tem uma escrita bastante acessível e pouco técnica, ou pelo menos ele tenta sempre que seja acessível. Eu acho que é importante
porque nós, se compreendermos o processo da ansiedade, e essa é uma das coisas mais importantes que eu faço quando tenho pacientes com perturbação da ansiedade, as pessoas perceberem o que é que se está a passar com elas e o porquê de terem aquele tipo de reação, é meio caminho andado, como se costuma dizer, para se tranquilizarem e perceberem que aquilo que estão a sentir é uma resposta orgânica a uma análise errada que o seu cérebro está a fazer em determinada altura, é sempre numa altura mais frágil das suas vidas, que a pessoa ou está mais preocupada, ou está mais cansada, ou está a sofrer um tipo de stress, e portanto o cérebro, para proteger, faz uma análise exagerada de perigosidade que na verdade não existe. No fundo, é o nosso organismo a tentar nos proteger. E, portanto, está tudo bem, não é? Está tudo certo quando assim é. Agora, efetivamente, é bastante cansativo e é importante que as coisas sejam resolvidas e que mentalmente as pessoas peçam efetivamente ajuda, porque se nós o fizermos constantemente e estivermos sempre a fazer análises erradas e sempre a despoltar reações orgânicas a essas mesmas análises, para além de cansativo, torna-se disfuncional. Nós passamos a ficar condicionados nas nossas vidas e não conseguimos, muitas vezes, nem sequer funcionar, nem sequer fazer aquilo que temos que fazer, cumprir as nossas obrigações. Isto para dizer que o livro, como é bastante é fácil de compreender, não é um livro de autoajuda, mas é um livro que ajuda, não é? Porque permite-nos perceber o que é que faz com que, por exemplo, que é uma das questões que é descodificada no livro, porque é que de momento, não é, atualmente, existem muito mais pessoas a sofrer de perturbação de ansiedade do que há uns anos atrás. E isto tem uma explicação lógica e, portanto, quando nós compreendemos e de alguma forma percebemos que estamos inseridos num grupo grande, não é? Que não somos só nós não somos esquisitos nem diferentes, somos mais uma pessoa que também acabou por sofrer da mesma situação. Isso também, de alguma forma, nos deixa mais sossegados, porque nós, quando não nos compreendemos, já é difícil nos controlarmos, que é o primeiro objetivo que as pessoas têm é tentarem controlar, não são capazes, não podem, tentam controlar. Depois, quando percebem que não conseguem controlar, tentam entender o que é que se está a passar com elas, não é? E é bastante assustador quando nós queremos que o nosso corpo tenha uma determinada reação e ele tem outra completamente diferente. E se nós, pelo menos, ficarmos esclarecidos sobre aquilo que se passa connosco, pelo menos já sabemos não só o que se está a passar, mas também adotar as estratégias que existem e que nós ensinamos em psicoterapia para conseguirem gerir, não controlar, mas gerir os ataques de ansiedade. Ana? Ou seja, o melhor mesmo é, ao ler estas coisas, procurar ajuda, sempre com ajuda. Porque o livro é bom, não é este que tu recomendaste, eu digo os livros de autoajuda. É bom, mas às vezes está a induzir a pessoa em erro, não é? Pelo menos aquilo que eu depreendo. Eu agora não sei se mais alguém também quer pôr alguma questão ou intervir. Eu agradecia que estivessem à vontade, não é? Que se nós as duas nos pomos na conversa, isto vai durar. Olha, peço desculpa, posso dar uma opiniãozinha muito simples? É o Manel que fala. Posso? Estão-me a ouvir? Sim, 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 sim. Sim? Estão a Pode. ouvir? Ok. Eu acho que aqui traçou-se muitas coisas que eu não acho assim as coisas tão artificiais como são faladas. Para já, eu acho que a doutora Sílvia tem um trabalho fundamental que nunca pode ser traduzido por um livro. Para já, se a pessoa está afetada, o tratamento é individual, ou não é o tratamento, digamos, o acompanhamento tem que ser individual, porque podem ser pessoas, é tal e qual como
às vezes, qualquer uma doença, cada doença reage no corpo das pessoas de uma forma diferente. Porque há pessoas que são mais resistentes, menos resistentes, tal e qual como uma afetação psicológica, eu acho que tem que haver um acompanhamento pessoal, e não considerar que é um tratamento. Talvez considerar mais que é uma pessoa amiga que está a dar uma opinião. E aí, ajudar a acompanhar. A questão dos livros de autoajuda e isso tudo, eu para mim não acho nem mais nem menos que uma banalidade de mídia. Atenção, eu estou a falar nisto porque, e falo assim de uma certa forma à vontade, que eu sou marketeer há 30 anos. Portanto, há 30 anos trabalho em marketing. E as pessoas muitas vezes utilizam tudo e mais alguma coisa para vender produto. E estar a generalizar um livro como um livro de autoajuda, um livro disto, um livro daquilo, eu acho isso, claro que estamos em liberdade e cada um publica o que quiser. Só que os consumidores não deviam de dar, digamos, hipótese de haver fluidez nessas edições, que era não os comprar. Porque estão essas pessoas, como a doutora Sílvia, que são pessoas que estão preparadas para analisar o seu paciente individualmente e indicar e acompanhar a sua, digamos, a sua solução mais direta e mais prática. Tal e qual como falou e bem a dona Ana sobre que cada pessoa, assim como também a doutora Silvia, cada pessoa tem a sua interpretação. Nós mesmo a lermos um livro, seja que autor for, estamos aqui, acho que somos 16, somos 20 atualmente, e estamos a ler um livro ou lermos um poema pequenino, e se for preciso, cada um de nós faz uma interpretação diferente. E se calhar nem nenhum de nós captou aquilo que o poeta ou quem escreveu quis falar nesse momento. Porque ele quando escreve, está numa posição, está num ambiente, está num cenário, está num pensamento. Quem absorve está noutro. Nós não somos clones, não somos iguais. Portanto, para mim, há uma rejeição completa, uma rejeição completa de solicitação desses livros de autoajuda. Os livros que podem fomentar a autoajuda é o ensinamento que grandes mestres da psicologia e não só, são feitos para que outras pessoas, como a doutora Sílvia, absorvam esse conhecimento e o apliquem em prática, mas segundo as regras da experiência e do conhecimento. Não simplesmente porque alguém que é, ok, tudo bem, que seja psicólogo, ou que seja filósofo, ou que seja qualquer coisa, decide lançar um livro e as pessoas tomarem esse título como sendo um título, uma boia salva-vidas, não é? Não é. Isso é falso e mesmo assim eu acho ofensivo as próprias pessoas que se dedicam à leitura terem suficientemente baixeza, chamemos assim, mais agressivo ainda, baixeza para comprarem livros desses. Porque não estão, no fundo não estão, se calhar estão a fazer pior a si próprias. Depois, a questão da filtração dos livros, a filtração genérica dos livros, como é o caso de nós estamos hoje mais chateados, ou não estamos bem, ou estamos a passar uma fase que tivemos um problema familiar, ou tivemos um problema no trabalho, porque são coisas do dia a dia. Ora, aí devemos ter atenção e não lermos qualquer tipo de livro. Ok, calma. Nós aí também acho que estamos a ser um bocadinho. Porque é assim, todos nós que aqui estamos somos leitores. Eu posso definir, mais ou menos de uma forma simplista, no meu parecer, que há a leitura viciante, que é aquele tipo de leitor que não importa muitas vezes quem é o escritor, não importa, absorve facilmente, porque tem que estar sempre a ler, absorve facilmente qualquer tipo de leitura. E há o outro tipo de leitor, que talvez seja aquele leitor mais seletivo, que já modelou ao longo destes anos a sua preferência de leitura. Ora, essa pessoa, não é, que tem a sua leitura, digamos, mais seletiva e que fica portanto, e que fica menos viciada a ter que ler algo, essa pessoa que tem a sua leitura seletiva, eu acho que, independentemente de como é que ele esteja,
qualquer leitura que seja ele a selecionar, vai buscar uma leitura para ele que é positiva. Porque a leitura é sempre positiva. No momento em que a pessoa que vai selecionar tem essa definição, porque para mim, um livro é quase como um amigo. Um livro para mim é um objetozinho ali com folhas que nos confidencializa os momentos que nós estamos a viver, os momentos com ele. Quer aquele que ele nos dá, quer aqueles que nós sentimos. Portanto, e há um relacionamento com o livro que é um relacionamento de amizade. E por isso eu digo que a leitura, acho que a leitura é muito pessoal, já está no na nossa forma de ser. Portanto, eu acho que as pessoas, se estão estressadas, se estão com problemas psicológicos, se não estão bem, quer dizer, eu acho que elas, ao lerem um livro, elas próprias, de instinto, estão a ler um livro que se enquadra com a maneira dela ser. Portanto, a partir daí acho que eu sou assim um bocado nesse aspecto, porque a seleção, o momento de vida, eu acho que é um bocado. Portanto, não tendo que se viciar a ler um livro qualquer, eu acho que a pessoa se consegue se marcar pela sua seletividade, está sempre bem. Está sempre bem a ler um livro, ou porque não, pegar numa folha e escrever. Também é uma boa forma, se calhar. Mas eu acho que aqui o Pronto, que está a eu falar... peço desculpa a ter dito tanto disparate ao mesmo tempo e ser tão longo, mas Não, para mim não, não, foi não, não, é que sempre fui bom. apontando aqui as coisinhas e estava para aqui a olhar, porque Não, não, isto é a minha forma de pensar, é acho eu, sempre não bom sei se estou certo. discutir e agora debatemos. Aquilo que eu acho que a doutora Silvia quis dizer, porque tivemos a falar um bocadinho antes, é que nós por vezes estamos, quando em especial agora que está a chegar as férias, né? Eu sinto-me mais Uhum. cansada. Se calhar se quando estou a ler um livro e estou-me a obrigar a ler o livro e já não estou a observar, aquilo já não me está a entrar, Claro, é claro. melhor descansar o livro Parar, sim, sem dúvida que sim, e depois claro. começar Porque, com porque para outro estar a passar projeto. folhas, para Pois, estar a passar folhas não vale a não, pena. É não, melhor depois passar é folhas voltar quando tiver atrás, tempo. porque Não, não, isso aí é diferente. Quem faz a leitura por obrigação, chamemos assim, isso é diferente. Se é da área profissional somos obrigados a ler, ok. Uma pessoa também, trabalhando com o meu trabalho, também sou obrigado a estar a rever mails, mensagens e ter que fazer respostas para isto e para aquilo. Quer dizer, no dia a dia mesmo não é preciso um livro para nós estarmos a ler. E para nós, com leituras, termos de fazer respostas, temos de fazer textos, construir padrões. Portanto, isso é uma forma praticamente que hoje em dia quase se vive o dia a dia, não é? Agora, nesses momentos mais aflitivos, eu acho que nós já somos suficientemente conhecedores dos livros para não irmos atrás de certos livros que sim. não são nada mais que um objetivo de ganhar dinheiro. Simplesmente isso. Eu agora vou passar a palavra à doutora Peço desculpa Silvia. então, está bem? que- Obrigado, boa noite. Eu concordo completamente com o que o Manuel disse, não é? Não sendo tão frontal, mas era precisamente o mesmo que queria dizer. Acho que até é uma falta de respeito, é um aproveitamento da fragilidade das pessoas estarem-se a escrever, no fundo, estarem-se a oferecer a soluções mágicas e as pessoas, quando estão muito desesperadas, é a isso que recorrem, não é? No fundo, é o tentar resolver rapidamente e de uma forma até mais económica, que é compreensível, uma situação que é muito profunda e que obviamente que não pode ser resolvida para todos da mesma forma, porque se eu vou dar uma solução para um problema, sendo que o mesmo problema é sempre vivido de forma diferente por cada um de nós, há aqui alguma coisa que já não está bem, não é? Porque aquilo que me levou a ter aquele problema, mesmo que eu tenha o mesmo problema que a Ana, por exemplo, aquilo que me levou ali é sempre diferente, o meu caminho, o meu processo, a minha interpretação é com certeza diferente da dela. E da mesma forma que a maneira de resolver essa mesma situação também terá obrigatoriamente que ser diferente. E acho que efetivamente não deveria ser permitido
que se houvesse esse aproveitamento da mesma forma, mas isso podia nos levar mais longe, e falarmos dos coaches, por exemplo, não é? Que são pessoas que não são profissionais e que se predispõem a fazer a mesma coisa sem que haja regulamento, sendo que eu pago todos os meses uma cota à ordem e nada fazem, portanto é alguém que está a ser fraudulento à minha frente com o aval da sociedade e isso continua a acontecer, não é? Acho que é uma falta de respeito, não só para com as pessoas, mas para com os profissionais. Mas pronto, isso levar-nos-ia muito longe. Mas efetivamente, e fazendo um bocadinho a comparação com todas as coisas da nossa vida, porque as nossas escolhas têm a ver com a nossa personalidade, com as nossas circunstâncias, com os momentos de vida que nós estamos a atravessar. E assim é também as escolhas de leitura que nós fazemos, mas posso fazer a comparação também com aquilo que nós vemos na televisão. Há alturas que nós conseguimos estar muito atentos a um programa mais complexo, não é? Uma coisa, um documentário, e há outros dias que nós não estamos com paciência nenhuma, nós queremos é ver uma coisa que não nos faça pensar e de preferência até que nos faça rir ou que nos faça alienar dos problemas que nós tivemos naquele dia. E nós acabamos por, às vezes até de uma forma um bocadinho inconsciente, por fazer essa escolha, e na leitura acontece isso também, não é? Nós, e esperemos que seja sempre assim, temos a possibilidade de ter mais do que um livro para ler, não há que ter, eu só achei curioso porque a Ana disse, eu estou a ler este livro com muito orgulho, mas também estou a ler outro que eu vou-te mostrar, mas já com menos orgulho, como se fosse quase vergonhoso ter uma leitura mais banal ou mais leve, e não tem que ser, porque nós não temos sempre, nós não temos de todo que ser atletas de alta competição, não é? Há alturas que nós não conseguimos mesmo, não é? Que a nossa vida também nos atropela um bocadinho e nós não conseguimos ser mais do que isto, já estamos a ser o nosso melhor, portanto já está ótimo. Ana. Agora, se alguém desejar colocar mais uma questão, se não. Posso? Boa noite, Ana e Olá! Silvia, tudo bem? Já que estamos aqui a falar de profissões diversas, né? Os coachings, os psicólogos, os mediadores de leitura, os bibliotecários. Bem, há agora e pronto, não sei se é bem profissão, porque se calhar não é bem profissão, mas que vivem disso, que são os biblioterapeutas. Pronto, temos algumas que nós conhecemos, creio eu, provavelmente algumas da nossa área, e eu queria saber a opinião da Sílvia sobre isso, pronto, porque assim, da pouca experiência que eu já fiz uma outra formação até com duas biblioterapeutas diferentes, elas até nem usam muito esses ditos livros de autoajuda, acabam por usar mais os livros de ficção, de literatura, vão ao encontro, além do problema porque não é só saúde mental, né? Às vezes são pessoas que estão desmotivadas, estão numa fase da vida, já leram tanto e agora não leem e precisam de uma ajuda para escolherem títulos. Pronto, é assim que não funciona bem como saúde mental. Pode, em alguns casos, noutros não. E elas usam muito a ficção, né? A literatura, pronto. E não sei, queria saber a opinião da Silvia se ela conhece esta nova profissão, a biblioterapeuta, e o que é que também concordas ou não de utilizar, em vez destes livros de autoajuda, que já percebemos, pronto, eu continuo a não ler muito, já em março dizia que não lia muito e continuo a não ler muito, portanto não sou das especialistas para na biblioteca aqui de Torres Vedras, olha, leia este, que este vai ajudá-la, porque as pessoas pedem muito a nossa ajuda, não é? Mesmo para escolher um livro. Eu digo sempre, qual é o seu. Tentamos, né? Qual é os seus gostos? Pronto, sou eu para ir se está com problemas ou não, não é? Pronto. E queria realmente saber a tua opinião sobre os livros de ficção, que realmente podem ajudar, isso eu pessoalmente concordo, a gente está a ler um livro, até parece simples, mas depois a sua história até em algum momento pode-nos refletir e ver, olha, isso aconteceu, mas não aconteceu. Pronto. E eram essas duas questões, os livros de ficção, que possam ajudar ou não, mesmo mais específico na saúde mental, que é a tua área, e dos biblioterapeutas que agora existem e que fazem vida
com este mercado, não é? Obrigada. Olha, é assim, quem sou eu para ser contra qualquer tipo de profissão que nova, não é? Eu só acho que as pessoas têm mesmo que saber o que é que estão a fazer e tem que haver uma regulamentação, porque quando nós estamos a falar sobretudo em saúde, e neste caso em específico em saúde mental, é preciso que nós estejamos a falar de ciência, que é aquilo que, no caso, os psicólogos fazem, e por isso é que nós estudamos tanto e tanto tempo, porque nós somos cientistas, nós estamos baseados em ciência e estarmos a intitular-nos terapeutas, seja no que diz respeito a biblioterapeutas ou o que quer que seja, mas estamos a intitular-nos como terapeutas só porque sim, só porque achamos que estamos a ajudar alguém, nós também podemos chamar humoristas de terapeutas, não é? Porque às vezes faz-nos melhor dar uma gargalhada bem dada do que qualquer outra coisa. E é só isto que eu acho que deveria mesmo haver regulamentação, já que existe tanta exigência, e até aí acho muito bem que haja em termos de finanças, em termos de nós termos a segurança social sempre à perna e tudo mais, acho muito bem, mas então que realmente eles façam o trabalho deles e vejam se faz sentido e se as coisas estão regulamentadas e se efetivamente estas novas profissões estão efetivamente e com dados estatísticos a ajudar as pessoas a melhorarem a sua condição mental. Esta é a primeira questão. Depois, no que diz respeito aos livros de ficção, eu própria já li livros que me marcaram imenso em determinadas alturas da minha vida e que voltei a lê-los e que me disseram muito pouco. Isto tem a ver muito com os processos mentais que nós estamos a atravessar, com as nossas circunstâncias. Sabendo muito pouco sobre o histórico das pessoas, e seria importante que houvesse uma análise profunda, uma anamnese muito profunda da pessoa em questão, e mesmo assim seria sempre difícil, até eu, enquanto não sou psicóloga, mas eu sou especialista e, portanto, sou psicoterapeuta, mesmo eu teria dificuldade olhando para um paciente e pensar que este ou aquele livro seria indicado para aquela pessoa, porque eu não sei. Não posso infletir que reação é que a pessoa vai ter àquela leitura, principalmente se nós estivermos a falar de um livro de ficção. Se bem que, por outro lado, eu penso que um livro, quando estamos a falar de ficção, permite ao leitor afastar-se um pouco da sua realidade e conseguir fazer reflexões sobre situações que não deixem melindrado, que não se ponha em causa e que não perceba imediatamente que pode ser a sua situação, comparativamente, mas que pode ser a sua situação. E ao fazer esta leitura um bocadinho mais afastada da sua realidade, não o deixe tão fragilizado. Mas acho que é um risco enorme nós estarmos a sugerir, porque os livros, e todos nós aqui sabemos isso, são muito pessoais, não é? E como o Manuel disse muito bem, podíamos estar aqui 50, 100 pessoas e cada um iria fazer a sua própria interpretação. E provavelmente nenhum deles, e isso é bem representativo quando se fazem filmes a partir de livros, quem já leu o livro, quando viu o filme, quase sempre fica frustrado e quase sempre fica desiludido, porque a interpretação que fez do livro não corresponde à interpretação que o realizador faz quando depois passa aquilo para o filme. É muito raro isso acontecer. E se nós pensarmos nisso, então pensamos, então, mas ninguém teve a mesma leitura que o realizador? Ninguém fez aquela interpretação? Provavelmente não é? Porque nós imaginamos as coisas de forma diferente. Então, se cada um tem a sua interpretação, acho que é mesmo um risco nós estarmos a fazê-lo. Se estivermos a fazer essa sugestão de uma forma lúdica, de uma forma informativa, como foi o caso quando eu sugeri aquele livro à Ana, em termos de esclarecimento, é diferente. Uma questão lúdica é diferente. Quando estamos a virar a questão para uma parte terapêutica, parece-me que, lá está, é banalizar outra vez, como o Manuel estava a dizer, quer dizer, é fingir que descobrimos a pólvora e que arranjámos uma forma de resolver os problemas facilmente. Não há forma fácil
nem pouco sofrida de se resolver as coisas que nos magoam, não é? Não querendo aprofundar muito, nem tornar isto muito complexo, mas a dor é necessária, nós precisamos da dor e de a interpretar, precisamos de perceber o que é que ela representa, não é? Atribuir-lhe um significado e ressignificar o acontecimento. Quando nós estamos a ficcionar ou a banalizar aquilo que estamos a sentir, nós não aprendemos nada, não é? Até podemos aliviar o nosso sofrimento, mas vamos repeti-lo lá mais à frente com os mesmos comportamentos, porque não houve aqui nenhuma ressignificância. É isto. Ana? Bem, isto tem mesmo assim. Ora, estamos a dizer que ler e a saúde mental é muito, muito bom. E agora já vamos aqui para um caminho que isto é tipo uma teia de aranha. Ora, eu vou perguntar novamente se alguém quer intervir, porque senão temos que mesmo dar a ênfase ao que ler Eh, é mesmo eu- importante. Vou deixar. Paula, pode falar? sim, posso? Boa noite. Pegando aqui um bocadinho no que a Marta disse, das biblioterapeutas, em Portugal esta profissão não é reconhecida. Mas a biblioterapeuta, é mais uma mediadora de leitura, penso eu, com um conhecimento, genérico, quer na parte da psicologia, quer na parte da literatura. Para ser uma biblioterapeuta, a pessoa tem que ter, digamos, alguma percepção ah, do que é um romance, do que é conhecimento literário, não é? Dos géneros literários. E, e também ter alguma formação na área da psicologia. Porque quem recorre normalmente a esse tipo de serviço de uma biblioterapeuta não tem uma doença propriamente, como é que eu ia dizer, que se resolva assim com um livro. Nós sabemos, não é por eu ir para o ginásio e ter um personal trainer que vou curar a minha doença, não é por eu estar a ler um livro que vou curar a minha doença. Precisamos de médicos, precisamos como a doutora Sílvia, de aconselhamentos mais específicos, mas são contributos muito importantes, aqueles que certas pessoas nos podem dar em termos de recomendação de leituras. Agora, convém quem está a recomendar que também saiba o que é que está a recomendar, que tenha lido. Eu, por exemplo, sou uma leitora muito genérica. Tenho muita curiosidade e gosto muito de ler, desde o livro infantil ao livro juvenil, ao livro de adulto, à poesia, ao teatro. Porquê? Porque me dá prazer e também porque, como gosto de falar de livros e gosto de ouvir os outros, e às vezes, de facto, as pessoas dizem: eu estou a passar por esta fase assim, assado. Se nós conhecermos os livros e se gostarmos de ler, e se aquele livro que nós lemos, sabemos que até pode, de alguma forma, fazer ali algum clique naquela pessoa, então eu posso dizer assim: olha, eu li um livro, olha, vou-te aconselhar este livro assim, assim. E às vezes até pode ser um livro de banda desenhada. Ah, Também não sou eclética, nesse sentido. Acho que, de facto, nem sempre nós lemos a mesma coisa, nem sempre precisamos ler o mesmo, mas devemos saber também distinguir o que é um bom escritor, o que é uma boa obra literária e o que é uma leitura mais de entretenimento, digamos assim, porque também há nas outras artes as mesmas categorias. Há lá filmes de entretenimento e outros com mais fundamentados, mais reais, digamos assim. Portanto, o que eu quero dizer é que eu acho que há lugar para tudo. E ninguém tira a importância a ninguém, porque o psicólogo, o psicoterapeuta, o médico têm o seu lugar.
o mediador de leituras também tem o seu lugar. Em Portugal não existe, de facto, ainda reconhecida essa profissão, a biblioterapeuta. Se calhar é um bocadinho, sei lá, abusivo chamar-lhe biblioterapeuta, se calhar era mais bonito ser mediador de leituras. Hum, mas a Inglaterra, por exemplo, existe, e eu tenho aqui ao pé de mim duas senhoras inglesas que em tempos escreveram este livro, que é Os Remédios Literários. E isto é quase tipo uma bula literária, de género, está com gripe, está com não sei o quê, nós temos aqui solução para tudo. Aqui neste livro há a solução para tudo. A gente também tem que saber ler isto pronto, com um olhar distante. Eu acho graça, deixa cá ver o que é que ela diz se eu tiver pesadelos, o que é que me recomenda? E acho graça às vezes. E houve uma vez e tudo que fui atrás da sugestão das senhoras e depois achei aquilo completamente disparatado. Ou seja, nós temos também que olhar com um olhar crítico, um pensamento crítico. Mas para termos esse pensamento crítico também temos que ler, e por isso é que não podemos só ler sempre a mesma coisa. Agora, o livro de autoajuda, eu sou sincera, eu sou um bocadinho cética ao livro de autoajuda. Não quer dizer que o livro não tenha lá recomendações boas, mas lá está, temos que saber lê-lo, não de uma forma substituta de uma consulta ou de um medicamento. É isso que eu acho. Tudo tem o seu lugar. Temos que olhar, mas sim, concordo muito com o que o Manuel disse. São as pessoas que estão em desespero e que muitas vezes não têm outra hipótese, que se mergulham nesses livros, que o mercado aproveita isso. Digamos, uma fonte de rendimento inesgotável, o livro de autoajuda, vende. E temos que saber que há muita coisa que não tem qualidade. Aquilo tudo espremido, não dá nada. Pronto, já ocupei aqui muito tempo a todos, mas deixei aqui a minha opinião. Obrigada. Obrigada, Paula. Eu vou passar à doutora Sílvia, sempre depois tenho aqui a Isabel. Levantou a mão. Sílvia. Eu concordo em absoluto com a Paula. Quando eu referi é mesmo nesse sentido. Acho que o termo talvez seja demasiado em termos de terapia, porque eu quando recorro a uma terapia é para me curar ou para me resolver um problema, não é? Neste caso de saúde, e é nesse sentido que acho que o termo não está adequado. E talvez a mediação em termos de leitura, ou até o aconselhamento, por isso é que eu disse, se estivermos a falar informalmente, de uma forma lúdica, de uma forma de conhecimento, de eu sei que isto me fez bem nesta altura que eu estava a passar pela mesma situação e isto fez-me bem, claro que, porque não? Agora, pegar nisso e considerar isso como uma terapia, na sua essência, é algo científico e que realmente resolve uma situação, passa a redundância terapêutica. É só nesse sentido. De resto, concordo completamente com Paula. Ana? Isabel? Tenho que ligar o som. Sim. Igualmente, me custa a palavra terapia, porque a terapia está ao serviço de um conhecimento específico para levar à cura ou um caminho para. Temos dançoterapia, temos dramoterapia, que é feito com os psicólogos, ou com indivíduos que, sendo do campo do conhecimento da dança, têm uma orientação, uma metodologia específica para. Eu gosto mais da outra palavra, porque parece que a mediadora de biblioteca é especial, eu acho interessantíssimo, tem que ter conhecimento sobre os livros, no fundo, as suas leituras também se podem refletir quando a pessoa procura, e também podem encaminhar as pessoas para descobrirem aquilo que lhes faz falta, ou aquilo que gostam, ou aquilo que pretendem, e é uma descoberta. Porque, de facto, eu também não acredito muito nesses livros de ajuda.
é a pessoa precisa de interagir com alguém que tenha um conhecimento, que seja empático, tenha um conhecimento sobre a literatura, sobre os livros e que também possa ter uma conversa que às vezes até desperta o interesse. E realmente, neste momento, as bibliotecas têm pessoas que são muito motivadoras, não são diretoras, mas são motivadoras. Portanto, a palavra terapia. Não, não, porque, por exemplo, então, quando temos outras profissões, o professor é um terapeuta, no entanto, tem de facto, às vezes, os alunos procuram uma resposta. No entanto, não se pode pedir ao professor que seja um terapeuta. Pode ser uma pessoa que, quando empatiza, que empatiza com o aluno e que de facto procura dar-lhe alguma resposta, mas não é um terapeuta, porque aí há a identificação do que é ou a doença, ou o estado psicológico da pessoa e de facto tem um conhecimento que nem o professor nem o bibliotecário tem. Não parece-me pesado, não parece corresponder. Eu concordo um pouco com a Sílvia. Acho que a mediadora de biblioteca é muito importante e acho que faz o seu papel. E até mais do que os livros de autoajuda. Porque é assim, também as pessoas são diferentes e ir a uma biblioteca e descobrir é uma coisa interessantíssima. E se descobrir com alguém que lá está e que pode conversar e com quem interagir, ainda é melhor. Ai, desculpe. Obrigada, Isabel. Bem, isto já vai longo, já há 1 hora que estamos aqui na conversa, mas o que eu acho mesmo muito importante é que fique patente que a leitura é muito importante, seja da forma que for e como se lê, é sempre importante. E com a evolução da sociedade, eu costumo dizer que cada vez temos mais, acho que quase todas as pessoas têm, com problemas de memória, com problemas de que já não se conhecem e que ainda conseguem ler. E agora deixava também para a Sílvia dizer a importância da leitura, que depois, não sei se há mais alguém que quer intervir, que entretanto também não me queria alongar muito mais. É que isto hoje é quarta-feira, amanhã toda trabalha e não queria me alongar muito. Bom, Ana, há bocadinho tu disseste que primeiro começámos por dizer que a leitura era positiva e depois estávamos a perceber que era um bocadinho mais complexo que isso. E a leitura pode ser complexa, mas não deixa de ser positiva. Claro que dependerá sempre de quem estiver a ler, mas será sempre positiva em termos práticos, é um exercício extraordinário. Ativa zonas do nosso cérebro que são muito importantes e que depois ramificam, não é? Nós conseguimos, através do estímulo da leitura, promover as sinapses. As sinapses são ligações que nós fazemos no nosso cérebro, ser um bocadinho mais fácil de compreender, que fazem com que se criem estradinhas, não é? Com que haja progressão neuronal e nós estamos numa altura em que existe muitas demências e pré-demências, ou seja, existe muita perda neuronal. Quando isso acontece, por exemplo, por via de um acidente e nós temos, por exemplo, muitos neurónios, nós temos a capacidade inclusivamente de adaptar outras zonas do nosso cérebro e criar uma rede onde houve essa perda neuronal. Se nós tivermos muito pouquinhos neurónios porque não fizemos essa estimulação, porque não ativamos, não é, essas zonas, então quando se dá a perda, dá-se a perda e acabou, não é? Nós já estamos a precisar dos nossos outros neurónios para as outras situações, para questões mais funcionais e, portanto, vai ser muito mais difícil que haja renovação neuronal. É importante dizer que até há relativamente pouco tempo se considerava que
a partir da idade adulta já não haviam novos neurónios, já não havia nascimento de novos neurónios. Agora percebe-se que não, até ao fim da nossa vida nós estamos sempre com nascimento neuronal, e isso é muito importante, se bem que essa progressão é feita de forma cada vez mais lentificada, e isso terá sempre a ver com aquilo que nós fazemos a nós próprios, não é? Com a forma como nós nos tratamos, como nós nos cuidamos e como nós estimulamos também o nosso cérebro, não é? E se nós sabemos que a leitura é das coisas que aliam o exercício ao prazer, que não é fácil, não é? Todos nós sabemos que associamos sempre o exercício a uma coisa complicada e difícil. Então, a leitura, para além de ser um exercício espetacular que nos ajuda não só à regressão de doenças mentais, mas também à prevenção das mesmas, e a juntar a isso é um prazer imenso, então não há por que não ler. Claro que temos que ter cuidado, mas como volto a referir, o Manel disse muito bem, nós tendencialmente, até de uma forma um bocadinho inconsciente, nós fazemos as nossas escolhas. É importante nos respeitarmos, não só na leitura, mas em tudo, mas também na leitura, e percebermos se aquilo está a ir de encontro àquilo que nós precisamos no momento, que sentimentos é que aquela leitura me está a despertar, se eu estou a ficar incomodada com aquilo que estou a ler, se aquilo me traz reminiscências, se está a ativar gatilhos que eu naquele momento não quero trabalhar. E é mesmo importante me respeitar. Há bocadinho tu disseste, e muito bem, Ana, que se eu sei que estou numa altura muito cansativa, estou a aproximar-me das férias e quero realmente uma coisa mais leve, então será importante, eventualmente, no meu caso, não levar um livro técnico para a praia, mas sim uma coisa que se calhar não tem interesse nenhum a nível de complexidade literária, mas que é uma coisa que me faz rir ou que me faz pensar noutra situação qualquer e que me ajuda ao meu propósito, que naquele momento será descansar e conseguir me aliar da minha realidade de todos os dias. E isto é que é o importante, não é? Nós nos conhecermos, nós nos respeitarmos e tentarmos adequar e percebermos que não existem soluções mágicas e que se nós formos à procura disso, pomos-nos também a nós em risco, mas isso não é só na leitura, não é? É muito fácil nós pensarmos noutras situações, em termos de medicamentos ou de outros tratamentos e malabarismos que se fazem às vezes de forma que é muito sugestiva, não é? Que em 15 dias perde 30 quilos. É assim, soluções mágicas dão sempre mau resultado, não é? Portanto, nós enquanto adultos, todos sabemos disso, não é? E, portanto, também essas leituras, também essas sugestões, nós só cairemos nelas se quisermos. Infelizmente, lá está, às vezes as pessoas estão em determinadas circunstâncias de fragilidade, de baixa autoestima, que as fazem efetivamente recorrer àquilo que não é o melhor para elas, mas também por isso é que nós cá estamos, não só de forma profissional, mas também de forma social, porque também temos essa obrigação de intervir socialmente com aqueles que estão à nossa volta, não é? Estarmos atentos uns aos outros e também ajudarmos da melhor forma que pudermos. Ana. Dona Ana? Dona Ana, Sim, sim. eu gostava só de fazer uma pequena observação. Não há conversa, mas só para vermos um exemplo concreto, real, que eu conheço. Eu tenho uma amiga minha que ela, há cerca de 25 anos, foi detectado cancro no cérebro. Ela foi doente do Dr. Castro Caldas. Ela tem mais ou menos agora, a idade dela são 63 anos. Ela, uma parte do cérebro ela não tem. Mas toda a gente ficou espantada como ela recuperou totalmente. Ela, desta parte aqui assim da têmpora, essa parte aqui assim não foi removida. E ficaram, a própria equipa do Dr. Castro Caldas e tudo isso ficou pasmada como é que ela gradualmente foi recuperar essas tais ligações mágicas que nós temos lá, aqueles eletrónicozinhos que andam lá de um lado para o outro. Ela foi recuperar e ela foi para mim uma impulsionadora muito grande de certos escritores,
que ela adora, como o Alberto, como o Ramos Rosa, e fez-me forçadamente andar atrás do Pessoa em coisas pequeninas que quase não são conhecidas. Ela não consegue deitar-se antes das 3, 4 da manhã, e o período entre a meia-noite e as 3 da manhã, para ela ir buscar algum sono, é precisamente devorar livros. Geralmente livros que, no fundo, até são livros de uma certa leitura, chamemos pesada, porque dá muita imaginação, quer ao local, como o caso do Alberto, quer ao local, quer à emoção que ele está a viver, etc, etc. Portanto, mas se ela não lê, ela parece que fica, não fica em pânico, mas parece que fica dormente. Ela precisa daquele estímulo e de vez em quando lá estou a receber no meu mail, lá estou a receber ela, com aquela pachorrice toda, a fazer uma passagem do Alberto ou do Ramos Rosa, tenho aqui também em livros, mas ela faz uma passagem e depois faz uma interpretação e depois pede-me para eu discutir com ela outra interpretação, etc. Ora, o que nós estamos ali a ver é uma pessoa que não tem, em termos percentuais, eu acho que aquilo é na ordem dos 10, 15% do cérebro. Foi recuperado. E ela vive a leitura. E ainda por cima, uma leitura que não é uma leitura leve. Portanto, agora, o que é que tem a leitura versus... eu acho que nós devemos de considerar que, em vez de tomarmos às vezes medicamentos quase diários, como às vezes eu tenho que tomar, não é? Eu acho que se nós tomarmos quase um bocadinho de leitura por dia, eu acho que havia muitos problemas nossos que são oferecidos pela sociedade, que nós criávamos um escudo de proteção, porque iríamos cada vez mais nos identificarmos e clarificarmos a nossa identidade. E protegermos um bocado desses Correios da Manhãs, desses Facebooks, dessas coisas todas que nós... E depois aparecem esses PTs, aparecem esses bibliotecários não sei quantos. Quer dizer, que no fundo nós somos sugados. Mas se nós criarmos essa forma, a forma da leitura, como pode ser outra forma, mas a forma da leitura ajuda-nos a criar uma cúpula protetora e identificar-nos melhor. Isto é a minha interpretação, e vendo aquele exemplo dessa minha amiga da Coqui, é o cognome que eu lhe dou, é o Coqui, eu fico pasmado. Eu também tive 9 dias em estado de coma com acidente quando era novo, também há uma parte de uma fisura cá dentro, não importa, mas ver aquela mulher assim, uma pessoa tem toda a razão para viver. Simplesmente isso. Portanto, e ela deve muito à leitura. Pronto, peço desculpa, não digo mais. Peço desculpa mais uma vez. Não, não faz mal, não faz mal. Em todo o caso, eu vou perguntar, e já são 10h15, eu queria agradecer a todos estarem presentes e depois dar a última palavra à doutora Sílvia, minha grande amiga, e mais uma vez dar os parabéns por estarem aqui a ouvir. E Sílvia? Bom, então, aquilo que o Manuel acabou de dizer é mesmo um exemplo representativo do que eu estava a tentar exemplificar, que nós podemos e devemos, principalmente quem gosta de leitura, usar e abusar da leitura a nosso favor, não é? Se nós o fizermos, temos muito maior capacidade, todos os tipos de leitura, sejam lúdicos, sejam informativos, sejam ficcionais, aquilo que nós quisermos, são sempre formas de nós imaginarmos, refletirmos, pôr-nos no lugar do outro, e, portanto, isso permite-nos alargar os nossos horizontes e permite-nos também tomar decisões mais informadas. E isto acho que é fundamental, é uma das mais-valias da leitura, é precisamente essa, nós podermos não decidir no nosso dia-a-dia por aquilo que nós sabemos de forma condicionada, mas sim termos o conhecimento, termos a informação necessária para podermos decidir sobre nós próprios, porque a leitura também nos ajuda a nos conhecermos,
nós conseguirmos identificar-nos com algumas situações, repudiarmos completamente outras, e nós vamos nos conhecendo enquanto seres humanos e também conseguimos, se quisermos, identificarmos que fase da nossa vida é que nós estamos a atravessar, consoante a leitura também que nós estamos a fazer. É muito curioso, se nós quisermos fazer um exercício só de forma informal e percebermos o que é que estávamos a ler em determinadas alturas da nossa vida, nós conseguimos perceber mais ou menos que fase é que nós estávamos a atravessar, porque isso é mesmo representativo, não é? De nós e das nossas circunstâncias. E isto, resumidamente, deixa-me realmente com mais certezas que só pode ajudar à nossa saúde mental, não é? A todos os níveis, porque nós somos um todo, nós somos seres sociais. Faz-me sempre um bocadinho de confusão quando as pessoas tentam resolver as coisas de forma individual, porque da mesma forma que eu preciso tanto da fisioterapia e de outro tipo de terapias, porque eu sozinha não consigo resolver as minhas maleitas todas, não é? Muito dificilmente nós nos conseguimos resolver nós de uma forma individual, e portanto é na relação com o outro que nós o conseguimos. E o livro, quando nós não temos aquele tal amigo à mão, como estávamos a falar há pouco, não deixa de ser um amigo, não é? Não deixa de fazer esse papel, e se nós temos essa possibilidade, então que o façamos o mais possível. Agradeço a todos, é um gosto sempre estar com vocês, sobretudo com a minha Ana, e estarei sempre disponível para tudo aquilo que tu precisares, e para vocês também, se houver alguma coisa em algum momento que eu vos possa ajudar, disponham. Obrigada, boa noite. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Obrigada, Sílvia. É sempre um prazer. Eu agora ficávamos aqui a falar toda a noite, mas agradeço e até uma próxima. Mais os livros e a leitura, em especial a saúde mental. E precisamos muito de avançar na sociedade. Dizem que cada vez vivemos mais anos, mas cada vez se nota que há mais novas doenças que nos afetam tanto. E o stress e a ansiedade acho que também ajudam e muito. Este novo viver tão apressado, se calhar também leva a com que o nosso cérebro seja condicionado. Por isso, façam favor de ler, façam favor de ir às bibliotecas e muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada. Muito obrigado, boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada pela partilha. Obrigada, boa noite.